Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje o bate-papo é especial, pois estamos vivenciando esta campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Vou pedir Santa Clara para clarear. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. Esse é mais um episódio do podcast Radar Direitos Humanos. O tema desse episódio é Sistema Prisional Brasileiro, Mulheres Negras e Pobres, Feminismo e Resistência. Eu sou Jacinta Chaves, psicóloga, sou especialista em psicologia social e psicologia clínica e sou mestranda em psicologia pela PUC Goiás. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? E o nosso diálogo hoje é com Ana Carolina Silva Alencar. Ana Carolina é daqui de Goiânia, Goiás. Ela é psicóloga, é pedagoga, é especialista em ensino interdisciplinar sobre infância e direitos humanos pela UFG, é mestra em psicologia pela UFG e doutoranda do programa de pós-graduação em psicologia clínica e cultura pela Universidade Nacional do Brasil. Ana, eu gostaria que você falasse um pouco com o que você atua, se apresentasse um pouco nesse sentido. Seja muito bem-vinda. De antemão, nós já queremos agradecer a sua disponibilidade, queremos agradecer a sua atenção e estamos aqui para lhe ouvir. Ok, oi Jacinta, oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Jacinta colocou aí um pouco da parte formal, né, acadêmica. Eu tenho uma trajetória no sistema prisional, foi meu primeiro trabalho depois de formada em psicologia, lá em 2015. Depois disso, passei sempre por instituições públicas, principalmente, mas passei pelo atendimento de estudantes cotistas, indígenas e quilombolas, outros contextos também de atuação e assistência estudantil. Atualmente, sou professora e trabalho na educação básica através da Associação Pestalozzi e também tenho trabalho clínico, atuo aí como psicóloga corporal. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas... Nós estamos em plena campanha mundial, que é anual,
né, dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que no Brasil ela é ampliada para 21 dias, porque ela agrega a luta antirracista. E essa campanha no Brasil se inicia no dia 20 de novembro, pois é o Dia Nacional da Consciência Negra. Nesse percurso de campanha ativista, que no Brasil são 21 dias, no dia 25 de novembro temos o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres, no dia 1º de dezembro, Dia de Combate ao HIV/AIDS, culminando a campanha, no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nesse cenário de buscas e lutas por direitos humanos, a realidade do encarceramento em massa e da manutenção de um estado de punição se origina de teorias e práticas coloniais, um verdadeiro atraso nas relações sociais, mas que é mantido em favor da propriedade privada, do lucro, do superencarceramento, da letalidade policial e da manutenção do racismo. Essa situação do encarceramento em altas proporções é uma realidade brasileira que pode ser vista sob várias óticas e à luz de diversas temáticas que se entrelaçam, se interseccionam. Ana Carolina, você pode nos situar como a população feminina é inserida e mantida no universo do sistema prisional brasileiro, tanto em termos cotidianos quanto do ponto de vista histórico? Enquanto mulher negra, esse tema é muito caro para mim. Ele tem a ver com a minha trajetória profissional e ele tem a ver com a minha trajetória acadêmica. Mas eu gosto muito de dizer que é primeiro como profissional de saúde, que foi como eu me inseri no sistema prisional. Até então, não entendendo quase nada ou muito pouco do contexto em que eu estava inserida, até porque isso é um dado importante, né? Nas formações, nos nossos cursos de graduação, a pauta do sistema prisional não é colocada, não é tão colocada, não é tão comum. Né, dentro da psicologia, que é a minha primeira formação, a psicologia jurídica, por exemplo, que é onde eu encontraria essas questões, foi uma disciplina optativa, não era obrigatória, né? Mas só para dizer, né, que muitas vezes a gente chega em determinados espaços que lidam com todos esses processos de desigualdade que você coloca e a gente não está preparado do ponto de vista formativo, do ponto de vista acadêmico, para a leitura, né, e para a atuação naquela realidade. Isso fez parte da minha história. Talvez por isso a pesquisa no sistema prisional me chama tanta atenção, né? Pois foi meu primeiro local ali, foi onde eu comecei a construir a minha ideia de psicóloga, de profissional de saúde. E aí é importante, né, a gente começar dizendo que o Brasil é um país, nós somos aí a terceira população prisional do mundo. E aí vocês podem me dizer, mas é porque a gente tem muita gente. Sim, mas não necessariamente porque nós temos uma população grande, a gente tem que prender muito. Quer dizer, né, para começo de conversa, então, isso diz da forma como nós, enquanto sociedade, enxergamos os mecanismos de punição, né? Tem a ver aí com o encarceramento. A gente tem mais de 700 mil, né, quase 750 mil pessoas presas, e aí é importante também dizer que pesquisa no sistema prisional, dados de pesquisas, são tão precários quanto o próprio sistema, né? Muitas vezes as unidades prisionais, elas não são informatizadas, elas demoram em enviar os dados, né, para que esse levantamento geral seja feito. Então, dentro de todos esses números que a gente coloca, por vezes não quer dizer a totalidade da realidade, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem 30%, por exemplo, de presos provisórios, pessoas que ainda não receberam, não foram julgadas, né? Não receberam aí oportunidade de julgamento. E aí, esse sistema prisional, então, ele se coloca como um mecanismo de exclusão, de manutenção e de criação de desigualdades, né? O sistema punitivo, o nosso, ele está diretamente ligado aos interesses da classe dominante, né? Ele prende
jovens, pretos e pobres. A gente tem, então, aí um contexto, né, escravocrata na nossa prisão. O Brasil continua, há muitos anos, né, ele se estabelece enquanto um país que exclui, que violenta determinadas populações muito específicas. E aí, quando a gente pensa no caso das mulheres, que são em torno aí de 37 mil mulheres que estão presas, né, a gente pode pensar dentro do universo prisional, não é algo muito relevante, mas é relevante quando a gente pensa, dentre tantos outros determinantes, quais são essas mulheres que estão presas, não são quaisquer mulheres cometendo quaisquer crimes, né? Isso é muito importante da gente dizer, né? São mulheres aí, segundo dados do Infopen, mulheres até 29 anos, que têm filhos, que passam por processos de exclusão escolar, que não têm acesso a emprego formal, e são mulheres negras, né? Então, quando a gente pensa assim, quais são os marcadores sociais dessas mulheres, nos interessa muito entender sobre o sistema prisional, sobre como o Brasil, como nós, né, enxergamos mecanismos de justiça versus mecanismos de punição aí, né, que estão juntos nesse conjunto. E aí, para responder um pouco do que você coloca, né, eu acho que é importante a gente dizer, né, que a judicialização e a criminalização das relações sociais, ela não atinge todas as pessoas da mesma forma, né? A gente tem encargos aí que são muito singulares e encargos pesados sobre a população negra. E aí trabalhamos com um conceito de seletividade penal, que é muito importante, né? Quais crimes são punidos e quem são as pessoas que são punidas ao cometer determinados crimes, né? Então, tem a ver aí com, como já disse, né, pessoas pretas, pobres, periféricas, sem acesso à educação, sem acesso aos trabalhos formais, né? São aquelas pessoas que estão aí afastadas, subalternizadas, né? Camadas subalternizadas aqui do nosso convívio, aqui do que a sociedade costuma legitimar como norma, né? Então, são grupos muito específicos. E aí, dentro disso, né, dentro desse raciocínio, a gente precisa entender como é construída a ideia de crime, a ideia de criminoso, né? Quem é que a gente considera que são pessoas perigosas, pessoas que deveriam ou não estarem cumprindo pena. Tudo isso, né, então, passa pela nossa construção, não só do que é justiça, mas pela nossa construção do que é o sistema prisional. Dentro disso, né, essas mulheres, quando você me pergunta, né, tem a ver com a nossa Constituição, a partir de um ponto de vista escravocrata. Essas mulheres negras especificamente sofreram diversas violências também nesse período e não deixaram de sofrer, né? E, então, a gente considera o presídio aí como a Débora Diniz coloca, né, que é uma máquina de abandono com múltiplas violências. E sobre as mulheres recai como mais um sistema de opressão. Se a gente entende também aí os crimes de tráfico de drogas, que são os principais cometidos pelas mulheres, a gente também entende que existe uma gestão da vida, uma gestão econômica dessas mulheres, né, que está ligado à ilegalidade e que muitas vezes é naturalizado, né? É como se fosse isso para essas pessoas e não tivesse outras oportunidades, outras opções, e muitas vezes existe uma leitura de que isso é uma questão de escolha, né? E daí a gente precisa sempre, tenho trabalhado muito nessas ideias, entender todo esse contexto, pensando nos determinantes não só econômico, mas de classe e de gênero. Acho que é muito importante que isso seja colocado. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala.
você vê o processo de encarceramento em massa versus a política de desencarceramento como pauta de segurança pública para a garantia de um Estado de direito constitucional? O Brasil prende muito e prende mal. E os nossos processos de justiça, eles não resolvem, não atacam o problema da violência de fato. Então, acho que a gente começa por aí, né? Quando a gente pensa, a gente prende muito, né? E aí constrói-se prisões, isso são propostas políticas, né? Propostas de governo, vamos construir mais e mais prisões. Mas quando a gente compara isso com a diminuição da taxa de violência, ou mesmo com a nossa sensação de segurança, que é objetiva e subjetiva, né? Mas que existem vários elementos objetivos que trabalham na sensação de segurança, a gente percebe que ela não tem melhorado, né? Nesse sentido, quando a gente olha para a nossa história prisional, para o nosso histórico de mecanismos de justiça, a nossa população prisional, ela cresceu, segundo dados do IFOPEM, 224% em 20 anos, né? E mesmo assim, a gente ainda tem um déficit de vagas muito grande. Então, quando a gente pensa assim, o sistema prisional, ele não é a solução, ele é mais um problema, né? Se ele não só não resolve o problema, como ele cria outros problemas, né? Quando a gente vai pensar nesse fenômeno. E aí a gente precisa entender, né, o quanto ele estigmatiza massas de trabalhadores pobres, de periferia, que por uma passagem, ou mesmo por um parentesco com alguém, né, que está ali no sistema, eles já vão se ver alijados de várias oportunidades, né? Então, a gente está falando de uma pessoa que é presa, mas a gente também está falando da sua família. E aí eu acho que dentro disso, né, para mim é muito importante, e muitos autores e autoras têm trabalhado com isso. Eu gosto muito da Angela Davis, que traz uma discussão do contexto norte-americano, mas que dialoga bastante também com o nosso contexto. E aí também é importante a gente falar, quando pegamos esses autores, né, que existe produção de conhecimento nossa com os nossos autores, e que isso também é necessário, né? É necessário que a gente esteja do ponto de vista da atuação, mas também que a gente esteja engajado do ponto de vista da produção de conhecimento, para que o conhecimento não seja somente no sentido de que o sistema prisional existe para punir e ponto, né? Ele existe e ele cumpre outros objetivos, vários outros. Dentro disso, eu penso que quando a gente vai falar de encarceramento em massa, eu acho que é muito importante a gente trazer uma outra perspectiva, que é do abolicionismo penal, que é pensar assim, só tem esse jeito de punir, né? E sempre quando isso é questionado, existe uma ligação muito simplista que a gente está diminuindo ou reduzindo a gravidade de um crime, né? Na verdade, não é isso. E a gente precisa pensar, né, como punir um crime cometendo outros, né? O sistema prisional é extremamente violento. Eu não sei quem nos ouve aqui, se já teve oportunidade de entrar numa unidade prisional, mas a água não é potável, não tem luz, os espaços são muito, muito pequenos e com uma lógica assim, muito perversa, não cheira bem, né? Como a gente pode pensar que colocar as pessoas em situações de extrema violência pode ser uma saída, né, para pensar numa sociedade melhor, para pensar numa sociedade em que as pessoas estão, que erram, vão aprender alguma coisa, né? Ainda existe isso, né? A ideia de ressocialização, por exemplo, que é uma pauta que é colocada, mas é colocada na legislação, mas na prática a gente sabe que não é isso, né? Ela não é nem tentada, na verdade. Então, trazendo aqui algumas provocações, né? A gente precisa pensar que o encarceramento em massa, ele tem a ver com a escravidão. Nada mais, nada menos do que isso, né? Ele reforça, ele é um instrumento de perpetuação da violência, ele não combate, mais uma vez. Prender as pessoas e prender da forma como a gente prende, não combate. E aí há provocações muito importantes nesse sentido, né? Que ela diz assim para nós, até numa oportunidade que ela teve aqui no Brasil, na Bahia,
Ela diz, né, o quão transformador é o ato de simplesmente mandar um homem que cometeu violência contra a mulher para uma instituição que simplesmente reforça e produz ainda mais violência. O quanto isso pode ser transformador, né? A gente precisa se perguntar. Ou será que simplesmente essa retribuição vingativa seria suficiente, né? A gente quer punir, produzir justiça, ou a gente quer se vingar? Ou nós estamos realmente comprometidos a purgar a sociedade desse tipo de violência, né? A gente realmente está querendo acabar com a violência, o sistema prisional é para isso, né? Então, quando você coloca para a gente pensar o encarceramento em massa, né, versus o desencarceramento, né, eu acho que é a gente, enquanto sociedade, pensar como nós queremos construir os nossos processos de justiça, né, trazendo mais uma vez, porque o sistema prisional, ele não está a par da sociedade, né? Ele não é separado, pelo contrário, ele é junto, né? Ele é uma parte da sociedade, ele precisa ser visto dessa forma para que os processos nesse espaço possam ser pensados de uma outra maneira, né? Mas porque também isso é perpetuado, isso não é dito, isso é pensado em momentos muito específicos, justamente por quem são as pessoas que estão compondo esses espaços, né? Massivamente é a população negra, é a população pobre, é a população periférica, a gente tem que dizer isso várias vezes, não pode ser naturalizado. Desse modo, fica como um mecanismo, né, de governo, Foucault coloca isso, é um mecanismo de governamentalidade que ele convoca várias frentes, vários analisadores, que não tem a ver só com produzir segurança, tem a ver com diversos interesses, né? Tem a ver com interesses políticos, econômicos, midiáticos, e então a gente não pode ser simplista, né, ao trazer todas essas pautas, porque o sistema prisional, apesar das pessoas quererem dizer que não, ele cumpre um papel muito importante na sociedade que não tem a ver só com produzir segurança. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Essas questões que você traz para problematizar essa temática que é complexa, né? É uma constituição, ela é constituída de forma muito complexa, não é de hoje, e tem um público específico, como você traz, para que esses questionamentos que você faz na sua fala possam servir e despertar, né, a população como um todo, para a gente se somar no enfrentamento, nessa busca por direitos, nesse enfrentamento dessas violências, dessas injustiças. Eu gostaria de perguntar de que forma, né, o feminismo, enquanto segmento acadêmico e enquanto movimento de políticas sociais afirmativas, que luta ao lado de outros movimentos sociais semelhantes, então de que forma o feminismo pode contribuir para o enfrentamento ao racismo institucional, estrutural e as violências e violações de direitos das mulheres negras e pobres encarceradas. Primeiro é importante a gente dizer, né, que o feminismo, o movimento social é plural, então os feminismos e os movimentos sociais, né, que representam que tentam representar uma grande diversidade de pessoas e de grupos. Então, e é até interessante essa pergunta, eu tenho buscado estudar o feminismo dentro da criminologia, agora na construção da minha tese, tentando entender um pouco como o feminismo, até então, esse movimento aí de rua, né, de base do movimento social, que também chega à academia, que começa a ser construído enquanto epistemologia, né, como ele pode auxiliar na leitura de todos esses fenômenos. E aí, pensando nisso, né, acho que a primeira coisa que eu gosto de colocar é que não existe a mulher universal, que não existe, então, uma possibilidade de que a gente possa generalizar todas as experiências do que é ser mulher, tampouco do que é ser mulher encarcerada. Então, dentro dessa singularidade, a gente tem, historicamente, o conhecimento científico sendo construído com homens e para homens. A criminologia, a psicologia, né, outras ciências aí se encaixam nesse padrão, ainda hoje. Então, é importante que nós, né, eu fico muito feliz de eu e você, nós mulheres, estarmos discutindo essa pauta de ser uma mulher, me ouvindo, de poder dialogar como mulheres, para mim é muito importante.
porque é nessas rachaduras no processo que a gente vai conquistando algumas coisas, né? E a gente fala muito sobre dar voz às mulheres, né? Na verdade, ninguém deu nada, a gente está aí tentando construir a nossa jornada, né, que seja no movimento social, que seja do ponto de vista da formação acadêmica, e para as mulheres negras, que é o lugar em que eu falo, né, isso não é diferente, elas sempre estiveram aí lutando contra instituições de repressão, instituições racistas, contra instituições misóginas, né, contra todo um aparato social que subalterniza e violenta essas mulheres diariamente. Então, acho que pensar no feminismo, pensar na construção do conhecimento tem a ver, né, com a gente pensar e reconhecer as diferenças e as peculiaridades, reconhecer as múltiplas opressões, quais são as opressões vivenciadas por cada grupo, mas também por cada pessoa. A gente precisa colocar, então, o debate racial no radar, né? A gente precisa falar sobre racismo. Nossa, mas a gente já fala tanto, é porque também não é só falar, né? E a gente também passou tantos anos sem falar, acho que merecemos espaços aí em que essa temática possa ser absorvida, possa chegar, né? Porque hoje, mesmo com todas as pontas aí que a gente tem, muitas vezes o racismo, ele é colocado sempre, né, como ele é noticiado, é sempre a partir de uma violência, né, contra a população negra. Muitas vezes a gente não tem oportunidade de ter trocas, né, em que isso não é deslocado do ponto de vista histórico e social, né, em que está presente para nós, está na nossa estrutura. Então, é como se fosse um assunto piegas, né? Nossa, estou cansado de ver isso. Os negros que vão apanhar, que vão ser mortos, né? Então, eu acho que construir espaços em que esse conhecimento seja respeitado, né? O conhecimento histórico, dizendo, né? Porque o racismo, enquanto processo aí ideológico, ele está na nossa estrutura, ele está em todos os lugares, mas a gente precisa de espaços em que possamos trazer essas questões. Não só isso, né? A gente também precisa de construir políticas públicas, né? A gente precisa de reparação histórica, esse termo é tão colocado, né? Para que a gente consiga, então, discutir um pouco sobre igualdade, discutir um pouco sobre respeito. E aí, nessa produção do conhecimento, para mim, movimento social e produção do conhecimento tá um pouco ligado, assim, então vou e volto nessas duas questões, né? A gente precisa aí combater, então, referenciais teóricos que sejam generalizantes, né? Que não adentrem nas opressões de gênero, de raça, de classe, né? E que não representam sobre a realidade, principalmente sobre a realidade das mulheres encarceradas. E aí eu tenho uma amiga, né, uma estudiosa quilombola, que é a Marta Quintiliano, que ela vai dizer, então, que a gente também precisa passar da dor e falar de afeto, falar de afroafeto, né? A gente precisa começar a construir essas redes, porque falar de racismo, combater o racismo, falar de sistema prisional, se colocar na linha de frente desses processos, não é fácil, né? Então, também pensando aí um pouco do que você coloca, né, de como é que a gente pode trazer um suspiro, né, um respiro para tudo isso, acho que tem a ver com construir lugares afetuosos e seguros para a gente se comunicar, para a gente discutir, para a gente lutar, porque são lutas aí diárias, cotidianas, são violências grandes, são microviolências, e penso que a partir do movimento social, que o movimento negro aí traz diversas conquistas em muitos âmbitos, na educação, na saúde, na justiça, pensando também na formação do conhecimento, né, que é o lugar que eu tenho aí me colocado nos últimos tempos e tentado estar nesse lugar, né, enquanto mulher negra, psicóloga, pesquisadora, que também não é um lugar muito simples da gente estar inserido, são questões que precisamos cotidianamente lidar com elas. Então, eu acho que essa é uma pergunta que me provoca bastante, assim, são muitas questões para a gente olhar. Eu acho que temos conquistas, temos, sim,
uma frente que há muitos anos vem sendo levantada. A gente tem autores negros, né? A gente tem Lélia Gonzalez, por exemplo, que é fundamental e marcante para a discussão de negritude. A gente tem o MNU, o Movimento Negro Unificado, que tem muitas conquistas, a gente tem sim, né? Mas a gente precisa avançar para que não tenha só um nome ou outro, né? Para que sejam muitos e a gente nem saiba, então, como nomear, né? Então, ser uma pessoa nesse pontinho aí também não é simples, né? É de muitas violências também que a gente está falando. Tá ligado que não é fácil, né, Manoel? Ana, é muito bom te ouvir. Você traz uma nitidez na fala, a gente compreende com bastante, bem acessível a sua fala. E você traz questões que acho que precisariam a gente aprofundar a nível de workshop, de seminário, assim, porque são muitas coisas que a sociedade precisa tomar conhecimento. Muitas coisas que você traz são muito interessantes, e quando você estava falando dessa transição aí das atitudes afirmativas dos movimentos sociais e desse trânsito, né? Não é nem transição, desse trânsito dos movimentos ações afirmativas dos movimentos sociais e da produção acadêmica, eu me lembrei também da Bell Hooks, que ela traz muito isso nos trabalhos dela, né? E eu acho isso uma sacada, assim, importantíssima, que eu acho que isso contribui bastante para proporcionar a mudança desse status quo, né? Dessa situação toda de subjugação, de submetimento, de injustiça, de violência. Isso que você fala também, de ao mesmo tempo que a gente luta, a gente trazer alguns respiros, né, através do afeto, isso é imprescindível também. E a gente sabe que não se esgota por aqui, a gente sabe que esse assunto é complexo e que a gente precisa falar disso incontáveis vezes, né? Que o processo ele é uma mudança, a mudança ele é um processo, ela não é de uma hora para outra, e eu acredito que a gente vai ter mais condições de falar, né? Sobre isso a gente precisa. Mas eu quero saber, assim, se a gente também não tem intenção de esgotar tudo por aqui hoje, mas eu quero saber se você quer fazer mais alguma pontuação, trazer mais alguma coisa que você acha importante para esse finalzinho dessa nossa edição de hoje, desse nosso episódio. Quero agradecer a oportunidade. Essa semana, né, esse mês, a gente comemora o mês da consciência negra, o dia da consciência negra. É um mês importante, que a gente tem espaço de fala em muitos lugares, mas que esses espaços não fiquem restritos somente a esse mês, né? Para quem está nos ouvindo, estudem autores e autoras negras, conversem com pessoas, né? Estejam aí interessados também, né? Existe um lugar dentro da luta antirracista para pessoas não negras, que tem a ver também com estar junto nessa luta, com se colocar disponível, e eu acho que esse é um espaço muito importante, né? Pessoas estarem nos ouvindo, estarem se interessando por essa temática. É uma temática densa. Falar de sistema prisional é falar de sociedade, e isso muitas vezes traz um incômodo, não é um assunto aí, às vezes, muito palatável, mas ele é necessário. A gente precisa falar sobre isso para que a gente possa melhorar não só como a gente produz justiça, mas como a gente tem produzido seres humanos para estar nessa sociedade, né? Como nós temos nos produzido enquanto coletivo. Então, eu agradeço muito a oportunidade e me coloco aí à disposição. 1000 nações moldaram minha cara, minha voz, uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Então, nós vamos encerrando por aqui mais essa edição do podcast Radar Direitos Humanos, agradecendo novamente a Ana Carolina Silva Alencar, psicóloga, pedagoga, negra, atuante no movimento feminista, no movimento de luta por direitos humanos. Queremos agradecer, Ana, a sua acessibilidade, a sua solicitude, a sua sororidade, o seu comprometimento,
seu profissionalismo e a sua disponibilidade em participar dessa conversa, em conceder essa entrevista para fortalecer aí a nossa luta e também a nossa parceria, né? Que é um aspecto aí do afeto que você trouxe também como importante. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.